Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Peço para os amados irmãos abrirem as vossas Bíblias na carta de Paulo, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 30 e 31. Amém, amados? Todos acharam? O texto nos diz da seguinte forma: por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Versículo 31. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Amém, amados? Podeis assentar. Esse é um texto muito conhecido da igreja, esse é um texto que nós lemos todo primeiro domingo do mês, um texto que é lido no momento em que antecede a ceia, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 ao 32. E esse texto que nós lemos aqui, esses dois versículos, eles já estão ali no final do texto, que nós sempre lemos ali no momento da ceia. E o objetivo aqui, o que Paulo escreve à igreja em Corinto, ele diz assim: por isso há entre vós muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Isso é uma observação que Paulo faz à igreja em Corinto, mas também à nossa igreja em geral. O que nós precisamos entender, e o objetivo dessa mensagem, dessa ministração nessa noite, diante desse versículo que nós lemos, é que, diante daquilo que foi apresentado, nós entendemos que os fracos, eles precisam ser fortalecidos. Nós entendemos que os doentes, eles precisam ser curados. E aqueles que dormem precisam ser despertados. E esse é o objetivo da mensagem nessa noite. Nós entendemos que o pecado, ele não afeta somente cada um no seu individual. Mas nessa mensagem nós entenderemos que o pecado de uma pessoa, ela pode afetar também, pode trazer consequências, não somente ao indivíduo, à pessoa, mas também à sua família, à sua igreja, a um povo, a uma nação. Amados, na última ministração que eu ministrei aqui no culto de domingo, no final ali da ministração, eu contei um breve testemunho, até passei um pouco do horário, peço perdão aos amados irmãos, mas o fato, eu quero relembrar algumas coisas rapidamente, para nós darmos sequência na mensagem. No ano passado, no início do ano, eu já tinha no meu coração o desejo de encerrar o meu vínculo com o Ministério Jovem, né? Como os irmãos já sabem, eu estou envolvido há alguns anos no Ministério Jovem, no Ministério de Adolescentes, até eu lembrei, a Pri, a gente fez uma homenagem à Priscila e a Vanessa essa semana, eu puxei algumas fotos ali, algumas fotos antigas ali, eu estava ali no meio ali, né? E eu pensei assim, já faz tempo ali, e no ano passado eu tinha esse desejo no meu coração, eu já estava meio decidido, e no começo do ano, Deus me mostrou algumas coisas em relação ao Ministério Jovem, coisas que precisavam ser observadas, coisas que precisavam ser mudadas, mas como eu falei, como o meu desejo, o meu objetivo já era encerrar, né, o meu vínculo com o Ministério Jovem, meu pensamento, né, foi assim, vou deixar, não vou arrumar, e o próximo líder, a pessoa que for suceder o trabalho, ele arruma a casa ali, organiza as coisas, né, e esse era o meu pensamento. Mas quando chega em julho, eu participei de uma conferência de líderes ali em Curitiba, e Deus ministrou muitas coisas ao meu coração, naqueles 3 dias que eu fiquei lá, e uma das coisas que Deus ministrou ao meu coração era o que eu estava fazendo com aquilo que Ele colocou em minhas mãos. E uma outra coisa que Ele ministrou ao meu coração, que foi muito forte, Ele disse da seguinte maneira: eu não estou mais com vocês. E, amados, isso é muito forte, meu Deus mesmo, isso é muito forte. Eu fui para frente, fui ao altar, chorei, pedi perdão, porque a gente se empenha, né? Nós temos aqui vários irmãos, participantes de vários departamentos, que exercem alguma tarefa, alguma coisa no ministério, na igreja. E você fazer alguma coisa, você dedicar o seu tempo, você, enfim, fazer algo para Deus. E Deus dizer da seguinte forma: eu não estou mais com vocês. Isso é frustrante para qualquer pessoa, porque nós nos esforçamos, nós nos dedicamos, nós temos zelo em fazer o nosso melhor para Deus. E aquilo foi... Eu voltei ali de Curitiba, reuni o pessoal, e eu lembro que na primeira ministração, nós tivemos curso de obreiros ali no aeroporto, o pastor Cleverson, ele ministrou, Deus ministrou meu coração através da vida dele, e ele dizia assim: arruma a casa. E a partir daquele momento eu reuni o pessoal,
os jovens ali no refeitório, eu falei assim, gente, nós precisamos arrumar a nossa casa. Existem coisas aqui, existem pecados que nós precisamos deixar de lado, nós precisamos corrigir. Precisa haver um entendimento da vontade de Deus, daquilo que agrada a Deus. E nós precisamos focar nisso. Nós tínhamos um ministério, né, um grupo de louvor, várias pessoas participando, na escala, várias pessoas envolvidas ali, mas o fato é que nem todos estavam comprometidos com Deus. Infelizmente, alguns estavam comprometidos apenas com a escala, apenas com o departamento, né, e Deus nos mostrou algumas coisas em relação a isso. E nós vemos na Bíblia algumas histórias que nos relatam acontecimentos, né, em relação ao povo de Deus. Nós vemos Josué, livro de Josué, no capítulo 6, no versículo 20, mas antes só relembrando a história de Josué, Josué ele foi um líder que sucedeu Moisés, e Moisés todos sabem que foi um grande líder, né? Eu imagino a pressão de Josué em suceder Moisés. Moisés ele era conhecido por todas as nações como aquele que libertou o povo de Israel do Egito. Moisés era conhecido como aquele que chegou diante do Mar Vermelho e ele colocou o seu cajado e o mar se abriu. E nós vemos vários feitos, e a fama de Moisés e a nação de Israel e o Deus de Israel era grande, né, sobre todas as nações vizinhas. E você dar sequência a um trabalho, né, suceder um trabalho bem sucedido, de um grande líder, isso talvez seja um pouco pavoroso. Mas Josué, ele, diante da graça de Deus, né, até no capítulo 1 de Josué, Deus fala assim, sede forte e corajoso. E nós estamos já no final do capítulo 5, Josué e o povo de Deus, a nação de Israel, estão adiante de Jericó. Todos conhecem, né, a história de Jericó, as muralhas caindo, enfim. Josué está diante da da cidade de Jericó, uma cidade grande, onde os espias visitam aquela cidade, e eles relatam que era uma cidade fortificada, uma cidade grande, enfim. E o final do capítulo 5 relata que Josué estava ali, e nisso aparece um anjo do Senhor. E Josué, quando ele se depara com aquele anjo, que tinha uma espada, ele pergunta assim, você está com eles, você está conosco, você está com quem? Eu falei assim, não estou com ninguém. Eu sou do exército do Senhor, e eu vim aqui para lhe entregar uma mensagem. Deus entregou Jericó na mão de vocês, e vocês vão ter que agir da seguinte maneira, durante 6 dias, vocês irão dar uma volta na cidade, em cada dia, e no 7º dia, vocês darão 7 voltas na cidade, e no final ali vocês darão um grito da vitória, as muralhas irão cair, e Deus dará Jericó nas mãos do povo de Deus. E Josué, ele reúne o povo, e nós vemos aqui ele reúne o povo, e ele passa as ordens, ele explica as ordens, né, para todo o povo, e eles fazem assim como aquele anjo do Senhor havia ordenado. Derrubei aqui. Ele pega todas as manhãs, ele reúne o povo, e ele vai lá e dá a volta lá sobre a cidade pela manhã, e no final da noite eles descansam, e dia após dia, no 2º, 3º dia, eles têm o mesmo ato, de dar a volta ali em torno da cidade, e quando chega o 7º dia, eles dão as 7 voltas. Imagina Jericó, uma cidade grande ali, você dá 7 voltas ali, todos os soldados, eles dão aquelas 7 voltas, e quando eles finalizam ali, né, que eles vão dar o grito da vitória ali, né, na qual Deus entregaria Jericó na mão do povo de Deus, ele dá a seguinte ordem para o povo. Josué capítulo 6, versículo 18, se puder colocar, diz assim, então somente guardai-vos do anátema, para que não vos metais em anátema tomando dela, e assim façais maldito o arraial de Israel, e o turveis. A minha versão diz assim, mas fiquem longe das coisas consagradas, não se apossem de nenhuma delas, para que não sejam destruídos. Do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Josué ele passa essa orientação que havia sido passada para ele, que eles deveriam entrar na cidade, destruir tudo o que havia na cidade, e o ouro, a prata, o bronze, eles deveriam levar como tesouro do Senhor. E é passada essa orientação para o povo de Israel, e a partir desse momento eles dão um grito da vitória, as muralhas vão ao chão e eles atacam a cidade de Israel.
cidade de Jericó, perdão. Eles atacam a cidade de Jericó, Deus dá a vitória para eles. E o interessante, né, que diante de tudo aquilo lá, eles poupam a vida de Raabe, de sua família. Lembrando que alguns capítulos, se não me engano, no capítulo 3, dois espias, eles vão até Jericó espiar a cidade ali, né? E nisso o povo de Jericó ali vai atrás daqueles homens e a prostituta Raabe, ela esconde aqueles dois homens, poupando a vida deles, porque eles seriam mortos, claro, né? E a partir daí Raabe, ela faz um pacto, né? Uma aliança com aqueles dois espias. Foi assim, ó, eu estou protegendo vocês, mas eu quero que quando vocês vierem aqui, porque todo o povo está temeroso, sabendo da grandeza do Deus de Israel, e sabendo que Ele prometeu Jericó a vocês, e nós sabemos o que o Deus de vocês tem feito. Nós sabemos que o Deus de vocês livrou vocês do Egito, nós sabemos que o Deus de vocês abriu o Mar Vermelho, e nós sabemos do que o Senhor pode fazer, e nós estamos aqui todos apavorados. E diante disso ela faz uma aliança com aqueles dois espias, e ela fala da seguinte maneira: poupe a minha vida e a vida da minha família, a única coisa que eu peço. E quando eles entram na cidade de Jericó, já para tomar a cidade, eles se lembram daquele compromisso que eles tinham feito, e eles poupam a vida de Raabe. E amados, na sequência ali, nós vemos no final já do capítulo 6, versículo 27, se puder colocar, Marcos. Assim o Senhor esteve com Josué, cuja fama espalhou-se por toda a região. E nós vemos que Deus estava com Josué. Josué era abençoado por Deus, porque Josué era temente à palavra de Deus, à lei do Senhor, ele fazia aquilo que agradava ao Senhor, e Deus abençoava Josué, e não somente Josué, mas a nação de Israel era abençoada através da vida de Josué. Mas quando nós viramos ali o capítulo, no capítulo 7, o primeiro versículo ali após esse texto, se puder colocar, diz assim: mas os israelitas foram infiéis com relação as coisas consagradas. Acã, filho de Carme, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Amados, foram 600 mil homens que entraram em Jericó. 600 mil homens, a gente vê a grandeza. E a Bíblia relata aqui nesse versículo que nós lemos, que um homem, chamado Acã, ele não cumpre aquilo que foi ordenado por Josué, no versículo 18 do capítulo 6, da qual nós lemos, e ele toma posse de uma capa da Babilônia, ele toma posse de 2 quilos e 400 gramas de prata e 600 gramas de ouro, se eu não me engano. Ele toma aquilo lá, ele leva para a sua tenda, ele esconde ali, e a Bíblia relata, no versículo 1 aqui, a qual nós lemos, mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas, no final, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Nós sabemos que foi um homem que pecou contra o Senhor, mas nós vemos que a ira de Deus foi contra Israel. Nós vemos que a ira de Deus foi contra o povo de Deus. E nós vemos a irresponsabilidade de Acã. E na sequência, amados, nós vemos aqui que Israel, diante daquela vitória que foi dada diante de Jericó, eles avistam uma outra cidade próxima ali, a cidade de Ai, não sei se é assim que fala, né? Uma cidade pequena, né? Eles vão ali com apenas 3 mil homens, que já era o suficiente. E a gente pensa, né, fazendo proporção, 600 mil homens para ir até Jericó, 600 mil homens mais ou menos é uma cidade de Londrina, né? Então toda a população de Londrina ali, e 3 mil homens, a gente tem várias cidades aqui do campo, aqui, que tem uma quantidade menor de 2 mil, 3 mil habitantes ali, Flórida, Iguaraçu, Ângulo ali. Nós vemos a diferença de proporção, né? Como é algo muito distante. E aquele exército de 3 mil homens, eles chegam diante daquela cidade e eles saem correndo. A população daquela cidade afugenta eles e 36 homens morrem, perdem a vida. E nós vemos uma nação, um povo, um exército que havia derrotado uma grande cidade, eles perdem para uma cidade muito, muito, muito menor, muito menos importante. E a partir daquele momento, Josué, desacreditado, ele chega diante de Deus e fala assim: Senhor, né, ele rasga suas vestes, ele se ajoelha, fala assim: Senhor, o que o Senhor fez conosco? O Senhor nos tirou da terra, o Senhor nos colocou aqui diante para quê? Para nós sermos derrotados. Agora todas as nações vizinhas vão saber da nossa derrota, eles vão chegar diante de nós, eles vão querer nos destruir, porque o que fazia eles temer o nosso exército era o fato de que nós fomos libertos dos egípcios, nós passamos, o Senhor abriu o Mar Vermelho e todas as nações temiam a gente.
E agora, o que as nações vão pensar da gente? Assim, eles são fracos. E quando Josué ele chega diante de Deus, ele faz esse clamor, a palavra de Deus nos diz aqui que, o versículo 10 e 11, o Senhor disse a Josué, versículo 10 do capítulo 7, o Senhor disse a Josué, levanta-se, porque você está aí prostrado? Versículo 11, Israel pecou, novamente, Israel pecou, violou a aliança que eu lhe ordenei, apossou-se de coisas consagradas, roubou-as, escondeu-as e colocou junto de seus bens. E nós vemos aqui vários verbos escritos no plural, roubou-as, escondeu-as, enfim, apossou-se. Nós vemos em nenhum momento colocado esses verbos no singular direcionados a Acã, mas fala que a nação de Israel fez isso. A nação de Israel se apossou, roubou, escondeu. E a partir desse momento, Deus ele direciona, em nenhum momento ele fala assim, foi Acã que fez isso, mas ele direciona Josué a descobrir quem era o responsável por aquilo. E ele manda Josué colocar diante do povo as 12 tribos, e Deus iria guiar a família, enfim, cada pessoa até chegar ali na pessoa ali responsável. E Josué ele faz isso, ele reúne as 12 tribos, a tribo de Judá é mostrada ali, diante da tribo de Judá é mostrada uma família, enfim, até chegar a Acã. E a partir desse momento, Josué falou assim, Acã, o que aconteceu? No versículo 20 e 21, Josué ele confronta Acã. E no versículo 20, Acã ele diz da seguinte maneira, Acã respondeu, é verdade que pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. O que fiz foi o seguinte, quando vi entre os despojos uma bela capa feita na Babilônia, 2,4 kg de prata e uma barra de ouro de 600 gramas, eu os cobicei e me apossei deles. Estão escondidos no chão da minha tenda com a prata por baixo. E nós vemos aqui Acã confessar o seu pecado, aquilo que ele tinha feito, a desobediência dele, mesmo Josué passando uma ordem, falou assim, gente, não façam isso. Gente, imagina a proporção, um homem diante de 649.999 lá que não pecaram, e um homem e toda a responsabilidade de uma derrota, diante da cidade ali de Ai ali, diante de um homem. E amados, Acã sofre as consequências. Israel já havia sofrido as consequências naquela batalha, mas Acã também vem a sofrer as consequências. No versículo 25 diz assim, disse Josué, versículo 25, disse Josué, por que você nos causou essa desgraça? Hoje o Senhor causará a sua desgraça. E todo Israel o apedrejou, e depois apedrejou também os seus, e queimou tudo e todos eles no fogo. Amados, vamos ler novamente. E todo Israel apedrejou aqui, o Senhor causará a sua desgraça, apedrejou também os seus. E quando fala aqui a respeito dos seus, fala a respeito da sua família, a sua esposa, os seus filhos, todos sofreram as consequências diante do pecado de Acã. E eu fico imaginando ali, todo Israel estava ali reunida, e quando é apontado ali que Acã era o responsável ali, e quando ele é confrontado, ele fala assim, eu fiz isso assim assado, e a revolta de todo Israel, porque eles estavam revoltados diante daquilo que tinha acontecido. Josué ele clamava, por que o Senhor fez isso? Imagina a revolta de todo o povo de Israel, e naquele momento, Acã e sua família, eles assim, eu imagino a cara de frustração da esposa de Acã. Eu não sei, a Bíblia não fala se a esposa e os filhos sabiam do que Acã tinha feito, se eles tinham consentimento, enfim, não fala de nada. Mas eu fico imaginando a decepção da esposa de Acã e dos seus filhos, olhando para... Eu imagino os filhos, que tem aquela visão do pai como herói. Eu fico olhando os filhos assim, olhando assim, pai, o que você fez? Eu fico olhando, imaginando a esposa de Acã olhando assim, o que você fez? E toda aquela família seria apedrejada, sofreria as consequências do pecado de Acã. Eu fico imaginando naquela cena, aquela decepção, aquela frustração. Acã talvez num momento de arrependimento, o que eu fiz com a minha vida? Eu joguei tudo fora porque eu cobicei, porque eu desobedeci à voz do Senhor. E após isso nós vemos que aquela família lá toda é apedrejada. E
E no versículo 26, sobre Acã ergueram um grande monte de pedras que existe até hoje. Então o Senhor se afastou do fogo da sua ira. Por isso foi dado àquele lugar o nome de Vale de Acor, nome que permanece até hoje. E Deus, ele poupa a sua ira contra Israel a partir desse momento. E o que nós precisamos entender, amados, é que as nossas ações como membro podem trazer tanto bênçãos como consequências às outras partes do corpo. A nossa família, a nossa igreja, isso é uma responsabilidade ou irresponsabilidade que nós temos. O nosso pecado não atinge somente a gente. As consequências do nosso pecado não atingem somente cada um de nós. Eu tenho muito temor, amados, né? Eu falei ali no início a respeito da minha vontade, e eu confesso, né? Ontem até o Ivan ministrou aqui, ele falou a respeito de alguns desejos, e por muitas vezes, às vezes a vontade de Deus e a minha vontade entra em conflito, né? A gente, coisas diferentes, assim, Senhor, eu quero parar, eu quero fazer, enfim, né? A gente entra em conflito, mas eu tenho muito temor porque hoje eu não assumo apenas a responsabilidade, não sofro apenas consequência, não sou eu apenas que sofro as consequências das minhas decisões, mas eu penso que eu tenho uma esposa, a Bruna, tenho uma filha, a Heloísa, e querendo ou não, uma decisão que eu venha tomar errado, né, uma atitude errada que eu venha tomar, elas sofrerão as consequências da minha irresponsabilidade. Mas nós precisamos pensar muito, analisar muito o que nós fazemos, porque não é somente eu. A gente às vezes tem que deixar de ser egoísta e pensar num total, num todo, né, no corpo de Cristo que nós somos aqui. Como eu falei, em relação à família, mas nós como igreja do Senhor, que nós estamos aqui reunidos, um ato nosso pecado, né, talvez nós podemos deixar de ser abençoados por Deus, e nós precisamos levar isso em consideração. Nós vemos na sequência aqui um outro relato, aqui, uma outra história aqui, em Números, capítulo 25, versículo 1 ao 3, fala aqui a respeito dos israelitas que pecaram com as filhas dos moabitas. Números capítulo 25, diz assim: enquanto Israel estava em Sitim, o povo começou a entregar-se à imoralidade sexual com mulheres moabitas, que os convidavam a sacrifícios de seus deuses. O povo comia e se prostrava perante esses deuses. Assim Israel se juntou à adoração a Baal-peor, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Nós vemos aqui a simples situação, os filhos de Israel, os homens de Israel, eles começam, né, não apenas ter relações sexuais com as mulheres moabitas, mas eles passam a participar dos cultos a outros deuses, enfim, isso gera uma ira, né, diante de Deus, olhando aquela situação. E naquele momento, Moisés ele é confrontado, e nos versículos ali 4 e 5, o Senhor disse a Moisés: prenda todos os chefes desse povo, enforque-os diante do Senhor, à luz do sol, para que o fogo da ira do Senhor se afaste de Israel. Versículo 5. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um de vocês terá que matar aqueles que dentre os seus homens se juntaram à adoração a Baal-peor. Moisés ele reúne todo o povo, reúne os juízes, ele decreta o que Deus havia falado. Eu falei assim: juízes, eu quero que vocês se reúnam, vocês sabem quem foi que cometeu o pecado, vocês sabem quem se envolveu com as mulheres moabitas, e nesse momento a gente vai eliminar todos esses homens que cometeram pecado, que desagradaram ao Senhor. Imagine toda a nação de Israel reunida ali, e a Bíblia relata ali que eles estavam chorando, eles estavam arrependidos, porque eles sabiam que aquela atitude estaria custando cabeça de alguns ali. Enfim, todo o povo ali reunido, chorando. Nós vemos ali no versículo 6, deixa eu ver, diz ali: um israelita trouxe para casa uma mulher midianita na presença de Moisés e de toda a comunidade de Israel, que choravam à entrada da tenda do encontro. E o fato é que, naquele momento de desespero da nação de Israel, onde eles choravam, estavam arrependidos diante daquilo que haviam feito, o texto nos relata que passa um homem, com quem não quer nada com nada, não estava nem aí para o que estava acontecendo,
e relata que ele passa com uma mulher midianita. Imagina toda a nação ali olhando assim, como a igreja aqui, né? Aquele homem indo para uma tenda com uma mulher midianita, uma mulher de um outro povo ali. E naquele momento, Finéias, um dos homens que estava ali, eu fiquei imaginando ele de braços cruzados, assim, olhando, assim, só vendo aquele cidadão ali, olhando, passando, com uma mulher de um outro povo, e diante daquele desespero ali, ele só olhando assim, Finéias, assim, olhando assim. E Finéias, ele se revolta tanto, né? Ele fica tão indignado com aquela atitude daquele homem. Nos versos para frente é revelado ali o nome dos dois ali, mas não é o caso. Que Finéias, ele fica tão revoltado com aquela situação, com aquela atitude. A Bíblia nos relata que ele pega uma lança, ele vai atrás daquele casal, ele chega na tenda, ele abre a tenda, ele cata aquela lança e pá! E ele mata aqueles dois homens, o homem e a mulher lá, aquele casal. E Finéias, ele fica irado, ele toma as dores do Senhor. E nós vemos aqui, versículo 7. Quando Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, viu isso, apanhou uma lança, seguiu o israelita até o interior da tenda e atravessou os dois com a lança, atravessou o corpo do israelita e da mulher midianita. Então cessou a praga contra os israelitas. Nós vemos Finéias se revoltando, tomando as dores, entendendo que aquilo desagradava ao Senhor, que aquilo desagradava a Deus. Ele é um agente de mudança. Assim, isso não pode acontecer. Nós estamos aqui reunidos, tentando fazer um concerto com o Senhor, e nesse momento existem pessoas que não estão nem aí com a palavra do Senhor que tem sido ministrada. Eu vou viver da minha maneira, eu não estou nem aí porque que Deus vai fazer. Mas, amados, as nossas atitudes influenciam, trazem consequências para a nossa igreja, para a nossa casa. E nós não podemos andar dispersos diante disso. Nós precisamos entender que as nossas ações têm responsabilidades. O versículo 9... Mas os que morreram por causa da praga foram 24.000. E Finéias, ele não se importou consigo, não se importou, né? Ele sabia que poderia ter sido acusado de ser duro, cruel, insensível. Mas ele era o único homem e ninguém mais estava se mexendo. Finéias, ele toma uma atitude. E, amados, a recompensa de Finéias, Deus ele se agrada tanto diante da atitude de Finéias. Os versículos 12 e 13, diz assim: diga-lhe, pois, que estabeleço com ele a minha aliança de paz. Dele e dos seus descendentes será a aliança do sacerdócio perpétuo, porque ele foi zeloso pelo seu Deus e fez propiciação pelos israelitas. Ele foi zeloso. E nós precisamos ter esse zelo com as coisas de Deus, com a palavra de Deus, com aquilo que Deus nos instruiu. Nós precisamos ter esse zelo que Finéias teve. E nós vemos que não apenas Finéias foi abençoado, mas a sua geração, os seus descendentes. O salmista relata no Salmo 106, versículo 30 e 31, diz assim, Salmo 106, mas Finéias se interpôs para executar o juízo, e a praga foi interrompida. Versículo 31. Isso lhe foi acreditado como um ato de justiça que para sempre será lembrado por todas as gerações. E nós vemos vários e vários anos depois, sendo lembrado o ato de Finéias, a bravura, o zelo que Finéias teve. E, amados, um último exemplo aqui, para a gente dar sequência. A carta de Paulo, a igreja em Corinto, capítulo 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 1 ao 5, 1 Coríntios, diz assim, do 1 ao 5, por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês, imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, a ponto de um de vocês possuir a mulher de seu pai. Versículo 2, e vocês estão orgulhosos. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito, e já condenei aquele que fez isso, como se estivesse presente. Quando vocês estiverem reunidos em nome do nosso Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder do nosso Senhor Jesus Cristo, entreguem esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Amados, a igreja em Corinto era uma igreja
que se orgulhava, né, diante da sua atitude, enfim. Mas o texto relata aqui o confronto de Paulo. Paulo não estava mais com eles, não estava mais entre eles, mas ele fica sabendo que um homem que era participante, um membro daquela igreja ali, ele estava tendo relações com a sua madrasta. E pensa Paulo imaginando isso, assim, gente, isso no mundo já é algo tenebroso, dentro da igreja piorou. E nós vemos aqui que a indignação de Paulo em relação a isso era porque estavam ignorando o comportamento daquele membro. Por que aquele membro não era confrontado? Porque as suas atitudes, as suas ações não eram confrontadas? E muito provavelmente porque não queriam ofendê-lo ou confrontar em seu pecado. Paulo ele não sabe qual que era o pensamento, o porquê da liderança daquela igreja não confrontava aquele membro diante do seu pecado, imaginando, talvez quem poderia, a Bíblia não relata, né, nesse texto aqui nada a respeito desse homem, mas nós não sabemos se aquele homem era um obreiro, né, e talvez a liderança fosse assim, nós não podemos tocar naquele obreiro, porque, né, vai escandalizar a igreja. Nós não sabemos, a Bíblia relata, não relata, nós não sabemos se aquele homem, ele era um músico da igreja, né, um cara que participava do louvor, falou assim, não, nós não podemos, né, porque o cara é o único que canta ali, é o único afinado na igreja, como que a gente vai expulsar, como que a gente vai tomar alguma atitude em relação a esse homem? Nós não sabemos se era um empresário ali, que dava um dízimo alto ali, assim, não, nós não podemos fazer nada. Nós não sabemos nada a respeito desse homem, mas o fato é que Paulo ele fica indignado diante da falta de atitude, da falta de ação da liderança da liderança daquela igreja. E, amados, acho que uns 10 anos atrás, uma vez eu conversando com um líder de um departamento, e a gente conversava sobre assuntos, sobre os cultos ali, e eu me lembro que eu questionei, falei assim, mas, né, tal departamento, né, o departamento até que ele fazia parte ali, foi assim, quando esse departamento ele não faz parte da liturgia do culto, eu percebo que os membros desse departamento eles não participam da igreja, eles não vêm no culto, eles não participam. E aquilo na época, né, trazia uma indignação para mim, que eu falei assim, como assim as pessoas podem ter compromisso apenas com a sua escala, apenas com o seu departamento, né? E eu pensava assim, né, falei assim, poxa, essa pessoa infelizmente não entendeu o evangelho. Não entendeu porque, poxa, eu estou envolvido apenas quando eu vou ter o microfone na mão, quando eu vou aparecer, quando eu vou... Amado, você não entendeu o evangelho. E eu falando com esse líder, ele me falou da seguinte forma, foi assim, Alexandre, eu sei que talvez existem alguns membros desse departamento que talvez são simpatizantes apenas do evangelho. Talvez não se converteram ainda, são apenas simpatizantes. Ou talvez eles são filhos de cristãos, né, que criaram a rotina de estarem aqui todos os domingos, se envolverem ali, mas não conheceram o evangelho. Mas eu creio, eu entendo que ele estando aqui envolvido, seja apenas para tocar nesse departamento, cantar nesse departamento, fazer alguma coisa nesse departamento ali, né, eu entendo que um dia ele vai ter oportunidade de ouvir a voz do Senhor e se entregar. Eu falei assim, amém, que bênção. E eu tomei aquilo lá como uma verdade, e às vezes eu era questionado, né, em relação a algum jovem, algum adolescente, né, que participava ali, e eu repeti essa afirmação. Eu falei assim, né, porque assim, a gente acompanha, né, o pessoal, às vezes tem algum problema ali, a gente acompanha, às vezes o pessoal vinha, né, falou assim, Alexandre, mas você sabe o que fulano? Eu falei assim, eu sei. Mas ele está envolvido ali, eu estou trabalhando isso, eu sei que essa pessoa vai ser curada e o nome de Jesus vai ser glorificado, e amém. E a gente via, tipo assim, a pessoa dando problema, a pessoa nem aí, pecando deliberadamente, fazendo coisas erradas deliberadamente, né? Mas meu pensamento era isso. Mas John Bevere, ele faz uma observação, John Bevere é um evangelista americano, autor de vários livros, ele faz uma observação que me chama a atenção. John Bevere, ele relata algumas frases de Paulo em relação a esse texto, onde ele diz, no versículo 2, Paulo dizendo, a respeito desse membro, vocês devem remover este homem da comunhão de vocês. O versículo 5 nós temos aqui, vocês devem expulsar esse homem. O versículo 7 diz assim, livrem-se do fermento velho, removendo essa pessoa má do meio de vocês. O versículo 13, expulsem esse perverso do meio de vocês. E nós vemos que Paulo ele não é nem um pouco flexível diante da situação. Nós vemos Paulo sendo inflexível em suas declarações. Talvez Paulo sendo radical. E às vezes a gente pergunta, assim, mas Paulo ele não amava aquele membro?
Mas o fato é que Paulo amava aquele membro, mas Paulo amava muito mais a igreja do Senhor. Paulo amava muito mais o que agradava a Deus. E nós precisamos entender o seguinte, amados. Ele não quer ver a igreja sofrer em grande escala, Paulo, no caso, enquanto supostamente protege um crente, que continua em pecado. Recentemente, amados, nós tivemos, só para nós entendermos melhor essa declaração de Paulo, recentemente nós passamos por uma pandemia, e nem parece que nós passamos por esse momento, Nós estávamos ali no começo de 2020, normal, como nós sempre vivemos normalmente, e inicia ali o ano em março, vem o vírus, essa pandemia, e a partir daí a vida de todos nós muda, e nós sofremos consequências até hoje. A vida de todos nós muda, e nós precisamos usar máscaras, os cultos precisam ser online, os cultos aqui vinha 7 pessoas só que estavam na liturgia. Nós passamos por esse momento há 3 anos atrás ali, 3, até mais recente ali, e eu olhava assim, gente, poxa, tem que andar com máscara, negócio ruim, agarrava a orelha aqui, machucava ali, eu falei assim, poxa, nossa liberdade. E diante desse fato, nós entendemos, o vírus, que era uma doença contagiosa, tal, e nós perdemos alguns irmãos, da nossa igreja, e nós entendemos, alguns tiveram sintomas muito leves, eu senti apenas uma pequena dor de cabeça, pequena não, mas foi uma dor de cabeça ali forte ali, mas foi só isso. Outros, infelizmente, perderam as suas vidas, mas, enfim, toda a instrução, que era feita aqui pela igreja, pelos pastores, foi assim, se você sentir algum sintoma, fique em casa, porque a igreja, o pastor, eles entendiam que aquela pessoa que tinha algum sintoma, ou que tinha o próprio vírus, não sei, às vezes a pessoa só espirrava ali, fica em casa, mas a liderança entendia que aquela pessoa poderia infectar outros, e outros poderiam adquirir aquele vírus. Que foi o que aconteceu? Muitos aqui de nós aqui que tivemos esse vírus foi por causa que nós tivemos contato com outras pessoas aqui, e é assim que acontece. E a observação, a declaração de Paulo, o cuidado de Paulo é em relação a isso mesmo. Paulo ele entendia que o pecado daquele homem, ele poderia contagiar outras pessoas, outros membros da igreja em Corinto, a ter as mesmas práticas. E esse era o cuidado de Paulo com a igreja do Senhor. Porque nós entendemos, amados, que a falta de confronto, ela pode gerar uma falsa percepção de que está tudo bem. Aquele membro lá fala assim, poxa, eu tenho relações com a minha madrasta, a igreja não me confronta, ninguém fala nada, ou seja, qual foi o pecado? Aqui estou falando em relação ao texto que nós lemos aqui em 1 Coríntios. Mas quando você não é confrontado, existe aquela falsa percepção de que está tudo bem. Eu faço isso, eu faço de errado, ninguém fala nada, então está tudo bem. Estou bem com Deus. E ao mesmo momento nós vemos a percepção da igreja, o cuidado, que a falta de confronto pode gerar um entendimento, assim, fulano faz coisa errada, por que eu não posso fazer? Por que eu não posso agir da mesma maneira? Fulano faz coisa errada, não é confrontado, e aquele vírus, aquele pecado se alastrar e atingir outras pessoas. E esse era o cuidado de Paulo. Esse era o cuidado que Paulo tinha com a igreja do Senhor, a igreja amada, a qual Cristo pagou um alto preço. E esse era o zelo de Paulo. Esse era o zelo que Finéias teve, esse é o zelo que Josué teve quando confrontou Acã. Que o pecado ele precisa ser confrontado. Nós não podemos agir como se fosse algo natural, não é. E amados, o nosso propósito deve ser agradar a Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 9, diz assim, Por isso temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixemos, nós temos o propósito de agradar a Deus, e esse deve ser o nosso anseio, as nossas atitudes, aquilo que nós fazemos, deve ser com esse pensamento, Senhor, eu tenho te agradado, a minha vida tem te agradado, as minhas atitudes, meu trabalho, eu exercendo o meu papel como pai, como esposo, como membro da igreja, onde quer que eu esteja, eu tenho te agradado, o Senhor tem se contentado daquilo que eu tenho feito, e esse deve ser o nosso pensamento. E amados, finalizando, já concluindo, diante da proposta que foi feita no início da mensagem, refaço aqui, nós entendemos, amados, que como Paulo escreveu à igreja
na carta em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 30. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. E nós entendemos que aquilo que Paulo escreveu à igreja em Corinto, aquela declaração que ele faz para a nossa igreja no dia de hoje. Essas palavras são tão atuais como eram naquela época, 2000 anos atrás. E nós entendemos que na nossa igreja existem muitos fracos, existem muitos doentes, existem muitos que dormem. Mas o nosso objetivo nessa noite é que os que estão fracos sejam fortalecidos. Se a sua fé está fraca, nesse momento nós clamaremos para que ela seja fortalecida. Se por algum motivo você está doente, nós clamaremos que haverá cura. Se por algum motivo você está estagnado, você está adormecido diante de tudo que tem acontecido, nosso objetivo nessa noite é que haja um despertar sobre cada um de nós, como acredito que já houve já. E o versículo 31, qual nós lemos, mas se nós examinássemos a nós mesmos. E o pedido que eu faço nessa noite é: examine-se a si mesmo. Sonde o seu coração. Como está o seu relacionamento com Deus? O que tem te afastado de Deus? Será que existe alguma coisa, algum pecado, existe algo que desagrada a Deus, que talvez possa trazer consequências não somente para você, mas para a sua família, para a sua igreja, e a consequência segue? Qual pecado que tem comprometido a sua vida, a sua família, a sua igreja, amados? Nós entendemos que nós somos falhos. Nós fazemos coisas que desagradam a Deus, mas quando nós conhecemos a palavra de Deus, quando nós conhecemos aquilo que Deus nos escreveu, Deus inspirou vários homens, para escrever a Bíblia, as Escrituras de Deus. Quando nós temos esse entendimento daquilo que agrada a Deus e aquilo que desagrada a Deus, amados, nós não podemos agir da mesma maneira. Nós não podemos agir indiferentes ao pecado. E, amados, nessa noite, Deus nos chama para viver uma vida livre de pecado, completamente entregue a Ele. E a segunda pergunta que eu faço: quando os crentes falham em fazer isso, não afetam somente as suas próprias vidas, mas também todo o corpo de Cristo. Talvez a sua família, a igreja, esteja sofrendo devido ao seu pecado. Mas nesse momento eu quero fazer o apelo, e diferente, tá, dos apelos que a gente sempre faz. Geralmente quando eu faço um apelo, eu peço para a igreja vir à frente, e a gente faz uma oração, a igreja em pé ali. Mas nesse momento eu peço você no seu lugar, sentado, o grupo de louvor está se aproximando, depois a gente vai fazer um momento de oração com o pastor Josué, juntamente com toda a igreja. Mas nesse momento eu peço você no seu lugar, sentado, como você estiver. Se você quiser se ajoelhar, se você quiser deitar, da maneira que você se sentir melhor, ficar de pé, não sei. Mas nesse momento eu quero que você faça uma reflexão da sua vida. O que é o que eu tenho feito? Como tem estado o meu relacionamento com Deus? Existe algum pecado? Existe alguma coisa que eu preciso deixar de lado? Existe alguma coisa que tem trazido consequências para a minha família, para a minha vida, para o meu ministério, para a minha igreja? E dentro desses próximos minutos, ao som do teclado de fundo apenas, eu quero que você faça essa oração ao Senhor. Uma oração sincera, só você e Deus. Não queremos ninguém aqui na frente, não queremos que ninguém seja identificado, mas você sabe, Deus conhece o seu coração, você sabe o que você precisa deixar de lado. E nesse momento, faça essa oração.